Agora para fechar a nossa quarta questão, 16º exame, questão bem trabalhosa, mas bem também interessante, tá ok? Bem tranquila, depois de resolver fica tudo tranquilo, né? Vamos falar a respeito, vamos conversar a respeito sobre prisão preventiva, cai bastante, caiu no décimo, nós estamos no 16º, falando sobre o 16º exame, caiu no 15º, neste agora, e no 17º, e caiu também no 20º exame, tá bom? No 20 exame da ordem aí. Então vê que cai bastante prisão preventiva, tá bom? Vamos seguindo aqui, sem muita conversinha, sem muito papo furado, vamos direto ao ponto aqui. Wesley é estudante e foi preso em flagrante no dia 3 de março de 2015 porque conduzia um veículo automotor que sabia ser produto de crime pretérito. Então, estamos dentro de uma situação aqui. Na frente nós vamos conversar mais sobre isso. Vem falando sobre o Wesley, que tinha 20 anos, era primário, tá? Não existia processo criminal, mas existia um processo criminal em curso. Ele tinha um processo criminal em curso, mas estava andando o processo ainda por um tal de furto, por um furto qualificado, tá bom? E a autoridade policial representou o Wesley pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Tá? A autoridade foi lá e representou nessa situação, alegando que existia risco concreto para a ordem pública, pois o indiciado possuía outros envolvimentos com o aparato judicial. Ou seja, aquele processo que ele estava respondendo, temos que verificar o princípio da presunção da inocência, princípio constitucional, ainda está andando o processo, não foi sentenciado, tá bom? Então já parte daí que já tem alguma coisa em favor do Wesley aí pela frente aí. E foi a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante ao Ministério Público e também ao Judiciário, ao juiz. E vem dizendo a questão que a prisão seguiu todos os trâmites normais, a prisão prisão em flagrante, seguiu todos os trâmites normais e é considerada legal, a prisão foi considerada legal, tá bom? Então vamos seguir aqui a perguntinha da letra A. Qual a medida processual diferente de HC a ser adotada pela defesa técnica de Wesley? Lembrando aqui, medida adotada diferente de HC é peça privativa de advogado. Então, aqui, a partir do 12º, a Fundação Getúlio Vargas vem colocando esse termo aí, diferente de HC. Então, a gente colocaria HC, 648, 649, trabalharia lá no Código de Processo Penal sobre HC, mas aqui não. Então, aqui, como a prisão foi legal, cabe aqui liberdade provisória previsto no artigo 321, combinado o 310, inciso 3 do Código de Processo Penal. Então já mataria aqui, porque nós vamos verificar que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Nós vamos observar que não estão presentes esses requisitos aí. Tá? Então seria liberdade provisória, a fundamentação 321 e 310, inciso 3 do Código de Processo Penal. Por que não poderia ser relaxamento de prisão? Porque a prisão em flagrante foi legal. Se fosse ilegal, caberia relaxamento de prisão em flagrante. Tá? Continuando aí, vamos para a B. A B fala aqui, a representação da autoridade policial foi elaborada de modo adequado? Aí vamos colocar na prova que não foi elaborada de modo adequado, porque a autoridade policial não observou alguns requisitos básicos, alguns requisitos previstos para a prisão preventiva, tá bom? E tem que considerar que a prisão em si é a última ratio, a regra é a liberdade. Temos que considerar para a prisão preventiva, considerar o princípio da proporcionalidade, princípio da necessidade realmente da prisão, da adequação, aqui está muita coisa, da adequação em relação à proporcionalidade, adequação, necessidade, essas coisas todas. São todos os princípios que amparariam também a não decretação da prisão preventiva. Tá? Mas a fundamentação básica para nós aqui seria os requisitos. E onde vamos encontrar os requisitos da prisão preventiva? Ali, conforme nós falamos, vamos passear pelo artigo 312, 313 do Código de Processo Penal.
O 312 nos deixa bem claro que o primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva, o juiz deve observar a chamada fumaça do cometimento do crime, que é o fumus commissi delictis, né? Esse latim, vamos gastar o nosso latim aí. Que seria a autoridade e materialidade. Onde está escrito isso aí? Onde a gente encontra o chamado pressuposto da prisão preventiva? Logo no final do artigo 312, que fala sobre houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria, ou seja, materialidade e autoria. Seria o quê? O chamado pressuposto. Eu tenho que ter todos os pressupostos para dar início para que o juiz decrete a prisão preventiva. Até aí está tranquilo. Em relação ao Wesley, poderia, nesse momento, pelos pressupostos, o Wesley ser decretada a prisão preventiva, tá bom? Outro requisito que tem da prisão preventiva seria a fundamentação. Onde nós vamos encontrar a fundamentação? Também no artigo 312, já no início, a fundamentação nós vamos encontrar no início, que seria o chamado periculo em liberdade do agente, ou periculos em libertatis, né, que chamam, vamos gastar no latim. Seria as situações cautelares que vão envolver a prisão preventiva, que é aquela garantia da ordem pública, que foi que o delegado alegou, a garantia da ordem pública, seria a garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal. Então verifica que o Wesley é considerado ali primário e tal, e o processo está em curso, então não pode se utilizar de processo em curso para fazer com que isso seja fundamento para a decretação de prisão preventiva. Então já matamos alguma coisinha ali, tá bom? Em relação também, existe uma súmula 444, que fala que não pode utilizar esse processo em curso em inquérito penal, inquérito policial, e nem em curso processual para aumentar a pena base, para utilizar de aumento de pena base. Isso que se não pode utilizar para aumento de pena base, imagine para aplicação de uma prisão preventiva, que é a última ratio à prisão. A regra é a liberdade, tá bom? Conforme nós já falamos. E o último requisito ali, para verificarmos, esse que vai mesmo, nós vamos ter que preencher na prova, o último requisito seria seria o chamado cabimento. O último requisito para a decretação da prisão preventiva seria o cabimento, que são as hipóteses lançadas no artigo 313 do Código de Processo Penal, que está ali, está bem tranquilinho para a gente. Se não for preenchido nenhum desse cabimento, dessas hipóteses, nenhum dessas aí, tem que ser ao menos, tem que ser ao menos um dos incisos, aliás, ter de ser enquadrado, tem que ocorrer o fato, a norma, a chamada subsunção, para poder o juiz decretar a prisão preventiva. Então vamos ver aqui o 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Verificamos que o Wesley cometeu ali, logo no início do enunciado da questão, ele cometeu a chamada receptação, prevista no artigo 180. E a receptação tem a máxima condenada em 4 anos. Então aqui fala, logo no inciso 1, que tem que ser a pena superior a 4 anos, a máxima superior a 4 anos. Então ele já não se enquadrou nesse requisito, nesse requisito que é do cabimento, que são as hipóteses, tá bom? Então já matamos ali. O inciso 2, vamos ver o inciso 2 do artigo 313. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Ele não tem ainda o trânsito em julgado daquele furto qualificado que nós falamos. Que foi ali que o delegado falou que, por conta da ordem pública, que tinha situação ali, estava envolvimento em aparato judicial. Não, estava em curso. Então não tinha transitado em julgado, também não se enquadra ali. No inciso 3, fala que sobre lei de Maria da Penha. Então, também nem pensar em relação à lei de Maria da Penha. Então, verificamos ali, percorrendo todos os requisitos do que ensejaria uma prisão preventiva. Não se observa ali, principalmente nas hipóteses, no chamado cabimento para a prisão preventiva,
o Wellers não se enquadra em nenhuma. Deveria ao menos se enquadrar em uma das hipóteses ali, e não é o caso ali. Então, a decretação, o pedido, né, do delegado, a representação da autoridade policial para a decretação da prisão preventiva não foi adequado. Então, está tudo ali, tudo mastigadinho, é só lembrar dos requisitos, que começa ali com os pressupostos, fundamentos, aí vem o cabimento e por aí vai. Tá? Trabalhosa nesse sentido, mas se nós relembrarmos disso aqui tudo, colocarmos na prova, ponto certo. Essa valia 0,75, essa letra B. A primeira era mais fácil, era tranquilo, era só a questão da liberdade provisória, 0,50. Essa valia mais porque é mais trabalhosa. Tá bom? Fiquem com Deus aí, até a próxima questão, que vai ser a 17, e vamos para frente, sempre para frente, tá bom?